Pode ser uma das minhas. Vamos ficar em pé fazendo oração? Dando início a essa aula. Oramos, amado Deus e Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Pai, por ter nos trazido na Tua casa, Senhor. O Senhor vem abençoar, Pai, essa escola, Senhor, nessa manhã, de uma forma toda especial. Abençoa, Senhor, os Teus filhos, Senhor, que estão a caminho da Tua casa, Pai. Aqueles que aqui já chegaram, Senhor, que o Senhor possa derramar Tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor. Venha abençoar, Pai, esta aula, Senhor, que Teu Espírito Santo possa, Pai, abrir nossa mente para aprender mais Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para a gente fazer uma leitura introdutória, vamos ler em João capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 13, que diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilhava nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos os homens através dele pudessem crer. Ele não era a luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Aquele era a verdadeira luz, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para que era seus, e os seus não o receberam. Mas os muitos que o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Amém. Irmãos, pode se sentar. Hoje a gente vai estar falando sobre o livro de João, irmãos. Na minha opinião, dos evangelhos, é um dos evangelhos mais completos que fala sobre a vida de Jesus. Porque João, ele não trata somente da parte histórica de Jesus, ele trata principalmente da parte espiritual de Jesus. Ele dá mais ênfase para o lado espiritual de Jesus. E aqui na introdução ela vem dizer assim, para muitos, o Evangelho de João é o livro mais amado de toda a Bíblia. Ele mostra-nos que não estão contidas no Evangelho sinóticos. Ele trata de forma peculiar da divindade de Jesus. João trata das verdades profundas com respeito ao Salvador do mundo. Fala da vida eterna, vida abundante através daquele que se fez carne, habitou entre nós e morreu por nós. Não que os outros também não tratem desse assunto, é que, enquanto João narra o lado espiritual da vida de Jesus, e consequentemente promove a vida espiritual da igreja, os sinóticos dão bastante ênfase ao lado histórico da pessoa de Cristo. Este evangelho foi escrito durante o tempo em que a heresia começou a se manifestar na igreja. 70 anos antes, Jesus fora crucificado. A igreja era agora um organismo e uma organização. Dogmas, credos e doutrinas estavam sendo formuladas pelos líderes da igreja, mas alguns pregavam e ensinavam heresia. Então o Evangelho segundo João combateu tais ensinamentos falsos, dando preeminência à pessoa de Jesus. João, um discípulo amado, dá ainda pequenos detalhes que provam que ele privara com o Mestre os momentos decisivos do seu ministério, tais como a transfiguração e a agonia do Getsêmani. Foi ele quem reclinou-se no peito do Mestre durante a ceia pascual. Ele acompanhou o Senhor ao julgamento enquanto os outros discípulos fugiram. E a ele coube receber a mensagem do Senhor quando, já na cruz, prestes a aspirar para cuidar de Maria como sendo o novo filho. Pode-se dizer que o Evangelho de João é o santo dos santos do tempo da verdade. Podemos notar a singularidade desse Evangelho destacando os seguintes itens. Somente João relata o primeiro ano do ministério de Jesus. Está ali em João, capítulo 2 até o capítulo 4. E somente João relata os grandes discursos sobre o novo nascimento, a água viva, o pão da vida, o bom pastor, a luz do mundo, como também a exposição do propósito de Cristo na última ceia. Está entre João 13 até o capítulo 16. João narra 8 milagres,
6 dos quais não encontramos nos sinóticos. Notamos que João 20:31, o firme propósito de Jesus, o firme propósito de provar que Jesus é Deus. Este, porém, foram registrados para que creais que Jesus Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Encontramos em todo o livro a tríplice revelação acerca de Jesus, manifestando-o como a vida eterna, está lá em João capítulo 1, 19, até o capítulo 12, a luz eterna, do João capítulo 13 até o 17, e o amor eterno, do capítulo 18 ao capítulo 21. Então isso aí é uma introdução sobre o livro do João. A gente vai falar um pouco sobre o João também, e depois a gente vai fazer um resumo do livro, que é o ponto mais importante da aula, para a gente poder entender as etapas que João, como que João quis dividir o seu evangelho aqui. E só um pouco mais sobre o autor, irmãos. João era filho de Zebedeu, irmão de Tiago, era pescador, cresceu na cidade de Betsaida, perto da Galileia, conhecia o sumo sacerdote de Jerusalém, foi a princípio discípulo de João Batista, depois tornou-se um dos mais chegados discípulos de Cristo. João e André, eles eram discípulos de João Batista. Depois que João Batista batizara Jesus, o próprio João relata que 2 discípulos seguiram a Jesus. Um era André, o outro ele não cita o nome, porque por várias vezes quando João fala sobre um discípulo no seu livro, ele está se referindo a si mesmo, porém ele não escrevia que era ele. Ele sempre notava que era um discípulo, mas os estudiosos entendem que esse discípulo era João. Depois no final a gente vai ver que Pedro questiona Jesus acerca de João. E esse, o que vai acontecer com esse? Mas João não fala, Pedro questionou a Cristo, o que vai acontecer comigo. Ele fala, Pedro questionou a Cristo acerca desse discípulo, o que vai acontecer com ele. Mas era a respeito de João. Vamos lá. João permaneceu em Jerusalém até aproximadamente 66 d.C., quando mudou para Éfeso, onde, conforme a história, assumiu o bispado das igrejas da Ásia Menor por 25 anos. João escreveu 5 livros do Novo Testamento, somente Paulo excedeu em número de escritos. Os historiadores dizem que o Evangelho segundo João foi escrito em Éfeso entre o período de 80 a 95 d.C. Pedro e Paulo já haviam morrido pelos idos de 67 a 68 d.C. Jerusalém tinha sido destruída no ano 70 d.C. Graças a Deus por isso, porque se Jerusalém tivesse destruída, eles estavam ainda entre eles ali, no Evangelho de Cristo não teria se espalhado. A igreja começou a sofrer perseguição por parte dos romanos. Os adeptos do gnosticismo tomaram parte nessa destruição. Heréticos que foram duramente combatidos pelo apóstolo amado. Ele também teve o cuidado de desfazer a ideia errônea da superelevação de João Batista. Alguns estavam dando honras e glórias ao precursor, expressões cabíveis somente a Jesus Cristo. Somente o Senhor Jesus é digno de todo louvor e adoração, porquanto é o Cordeiro de Deus, é o único que pode tirar o pecado do mundo. Então João, ele se preocupou em escrever o seu evangelho, porque talvez ali na época muitos estavam crendo em João Batista. Então ele deixou bem claro que João Batista tomou uma postura diferente ao ver Jesus, né? Porque aquilo que João Batista sempre pregava era a respeito de Jesus Cristo. Então o povo começou a atender para João Batista, e João escreve esse livro mostrando que não era isso, que não era o João Batista que era o Cordeiro de Deus. O próprio João Batista, quando viu Jesus descendo, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João deixou registrado nos seus livros, nesse livro seu de João, para combater heresias que estavam pregando o contrário acerca disso. O livro de João, irmãos, ele se divide em 5 partes. Primeiro é o prólogo, né, a introdução, onde João quer demonstrar Cristo como a palavra eterna. Daí depois, João faz uma apresentação de Cristo como Filho de Deus. Depois a gente vê, João faz uma introdução dos 12 pelo Filho de Deus. Depois vem falar sobre o sofrimento de Cristo como Filho de Deus.
E por último, que é a continuação das obras do Filho de Deus. Essa aula de hoje está bem extensa, porque falar do livro de João, irmãos, é uma coisa maravilhosa. O bom seria a gente falar capítulo por capítulo, porque João, ele registra a vida de Jesus Cristo de uma forma bem espiritual mesmo. Ele não traz a vida de Jesus Cristo de uma forma histórica, como Mateus, Marcos e Lucas o trouxeram. Porque Mateus, Marcos e Lucas, por isso são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles são bem parecidos um com o outro, e eles vêm tratar a história, o que aconteceu. Agora João, ele se preocupou em mostrar quem era Jesus Cristo. Tanto é que ele deixou registrado somente 8 milagres aqui no seu livro. O João estava mais preocupado mesmo em mostrar a pessoa de Jesus mesmo para a humanidade. E aqui na introdução, João apresenta Jesus como a eterna e pré-existência palavra que se tornou carne. E aqui tem o versículo 14 fala assim: e a palavra se fez carne. Ou algumas traduções vêm falar: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. E o versículo 1 desse capítulo 1, João, ele começa assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui, irmãos, tudo já dá a nos entender que Jesus estava desde o princípio, ou seja, Jesus era o próprio Deus, é a Trindade que nós cremos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui João, ele denota bem isso daí. Tem a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, eles falam assim, ó: no princípio era um verbo. Como que é? No princípio era um verbo, no princípio era uma palavra. E essa palavra, eu não lembro muito bem como que eles falam, mas e eles vêm falar assim, ó, que essa palavra era um Deus, porque eles não creem na Trindade. Então eles falam, acham que são pessoas distintas, né? Eles não creem na Trindade. Então, esse versículo 1 do capítulo 1 de João, ele já vem combater esse heresia. Fala, não, no princípio era a palavra, era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então João deixa bem claro logo nesse começo aqui. E João, então, como eu falei, ele se preocupou em mostrar que esse verbo se fez carne, como no versículo 14 diz, né? Que a palavra, o verbo, o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Daí, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Daí ele também se preocupou em mostrar que como o Filho único do Pai, sendo ele o próprio Deus, versículo 18, vem notar bastante aí, fala assim, ó, nenhum homem viu a Deus em qualquer tempo. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o declarou. Então, ele o se declarou como Filho unigênito. Jesus é o ponto culminante do plano divino da salvação. Antes de Jesus, esse plano incluiu a lei que Deus deu a Moisés, como está no versículo 17. Fala assim, ó, porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E a morada do Senhor entre o seu povo, né, que o versículo 14 fala que ele tabernaculou, que ele morou entre nós. E a gente tem que levar em consideração que não somente uma vez que ele habitou entre nós. Só para a gente ver aqui o que a Bíblia fala a respeito do versículo 14, a palavra habitou, né, tabernaculou, que quer dizer que ele armou a sua tenda, né, entre nós, faz uma alusão da habitação entre Deus e os israelitas no tabernáculo. No passado, o Senhor demonstrou sua presença ao seu povo no tabernáculo e no templo. Agora ele estabeleceu residência entre o seu povo em Jesus Cristo, a palavra que se tornou carne. Então, no passado, a presença de Deus estava na Arca da Aliança. Então, ou seja, ele tabernaculou, ele habitou entre nós. Agora é diferente. Jesus veio mesmo em carne e habitou
entre nós, habitou entre o povo. Já não estava mais dentro daquela tenda, a presença já não estava mais ali na Arca da Aliança, já estava presente com todos. É por isso que às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Tomar muito cuidado, que eu vejo muito disso daí em algumas das nossas igrejas mesmo. A pessoa vai lá, faz uma Arca da Aliança de madeira, e tudo aquele negócio bonito, e põe na frente da igreja, e remetindo-se ao passado. Nós não vivemos mais nessa época. Deus não está naquele caixote de madeira, irmãos. Sabe? Eu já vi em muitas igrejas no Brasil, já vi aqui em igrejas na Alemanha também, as pessoas com aquela arca lá. Eu sou um pouco cético quanto a isso, porque qual é o sentido que a gente querer trazer festas do Antigo Testamento para nosso tempo? Não tem sentido nenhum. Se o próprio Jesus fala que ele habitou entre nós, ele se fez carne para habitar entre nós, e a sua presença agora está com todos, deixou o seu Espírito Santo. A gente vai falar aqui sobre o Espírito Santo, deixou o Espírito Santo. Então, às vezes, quando a gente remete a essas festas do Antigo Testamento, eu não vejo sentido nisso daí. E no Brasil, eu lembro que teve uma época, não vou recordar que igreja, também se recordasse também não falaria por questão de ética, mas eles estavam vendendo umas arcas da aliança pequenininhas, de plástico. Tanto é que se você for lá em São Paulo, no Brás, eu e a Érica tivemos lá antes da gente vir para a Alemanha, a gente foi lá e lá é muito barato as coisas de igreja, eu precisava comprar uns cálices para a ceia da igreja, então a gente foi lá comprar, a gente estava em São Paulo. E eu me lembro que se via muitas lojas, irmãos, vendendo umas arcas da aliança pequenininhas, então, e acaba se virando comércio, né? Vão nas igrejas, ó, a gente está vendendo aí campanha da Arca da Aliança, e estamos vendendo a Arca da Aliança. E está consumido, não? Não vejo diferença nenhuma. Porque daí a pessoa vai lá na sua penteadeira, um cômodo da casa, põe na Arca da Aliança, que representa a presença de Deus. Tudo bem, representa. Representou a presença de Deus no passado. Na nossa atualidade, a presença de Deus é representada pelo Espírito Santo. Amém? E vamos lá. Então, falou a respeito que o Senhor habitou entre nós e falou também que o Senhor enviara a João Batista, que está no capítulo 1, do versículo 6 ao 8, depois do versículo 15. Ele fala assim, a introdução introduz vários temas que são enfatizados mais adiante no Evangelho. Inclui Cristo como vida, luz e verdade, os cristãos como os filhos de Deus e Jesus sendo rejeitado pelo mundo. O próprio Jesus fala assim, ó, no versículo 11, João deixa assim, ó, ele veio para os seus e os seus não os receberam. Deve assim, ó, mas muitos dos que o receberam, a eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que não creem em seu nome. Então o próprio João deixa registrado que Jesus abriu a porta para todos. Aqueles que o recebessem se tornariam filhos de Deus também. Por isso que aqui, irmãos, a gente tem que tomar bastante cuidado nesse ponto também, a respeito de ser filho de Deus. Porque o que a gente falou, acho que na semana passada, que a gente estava conversando, que para agradar gregos e troianos, né? Às vezes a gente está conversando com outra pessoa, a pessoa fala assim, nosso Deus é o mesmo. Você está conversando, sei lá, com um testemunho de Jeová, um católico, ou um gnóstico, um espírita, e a pessoa fala assim, é importante que o nosso Deus é o mesmo. Daí você para, é verdade. Meu Deus não é o mesmo. Então, a Bíblia deixa bem clara, todos que o receberam, deu-lhe esse poder de se tornar filho de Deus. Quem não recebeu a Cristo é criatura de Deus, não é filho. Filho passa a ser quem o recebe. Amém? Amém. Então, aquele que não está em Cristo é criatura de Deus. Nós não podemos negar, todos somos criaturas de Deus. Mas aqueles que o recebem
tem um algozinho a mais, que daí passa a ser filho de Deus. Amém. Então, esse negócio de que o nosso Deus é o mesmo, cai fora. Nosso Deus não é o mesmo. Nosso Deus é diferente. Nosso Deus é poderoso. E aqueles que o recebem, Ele dá um poder maior ainda. Ele deixa se tornar filho. Amém? Amém. Daí João se preocupou de apresentar Cristo como Filho de Deus. Que do versículo 19 em diante, João, no capítulo 1, versículo 15 até o 34, encerra o testemunho de João Batista. O testemunho de João Batista é dado segundo os seus versículos. E nos primeiros capítulos, que disse? No versículo 9, ele vem falar que Jesus é a luz dos homens. Ele fala só, aquele era a verdadeira luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Daí no versículo 15, 27 e 30, ele veio falar que veio depois de João e era antes dele. Aqui o próprio João Batista falando, João deu testemunho dele e o clamou dizendo, este é aquele que eu falei, o que vem após mim é superior de mim, porque ele era antes de mim. Depois no versículo 27, ele fala só, este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, cujos calçados eu não sou digno de desatar as correias. E no 30, ele fala assim, ó, este é aquele quem eu disse, depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque ele era antes de mim. Daí, João Batista mesmo fala que ele não é o Cristo. No versículo 20, ele fala assim, ó, e ele confessou e não negou, mas confessou, eu não sou o Cristo. Daí o próprio João Batista, quando estava pregando, estava batizando antes de Jesus ser batizado, pregando para o povo, ele deixou essas confissões. O versículo 23, João Batista fala que ele era apenas uma voz que clama no deserto. Daí ele fala, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E o 27 ele fala que é mais digno do que ele, onde o próprio João Batista fala, não sou digno nem de desatar a correia dos seus pés. E o 36, João Batista já apresenta o Cordeiro. Ele fala assim, olhando para Jesus enquanto ele caminhava, disse, eis o Cordeiro de Deus. E no 32, o próprio João Batista fala que o Espírito desceu sobre ele. Ele fala assim, João testemunhou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. E no 34, ele apresenta como Filho de Deus. Ele fala, eu vi e testemunho que este é o Filho de Deus. Amém. Amém? Amém. João Batista chega com uma pregação dessa, irmãos. Que coisa mais linda, né, para quem estava ali. E quando Jesus chega para ser batizado, João Batista ainda fala assim, eu não sou digno de te batizar não. Daí Jesus fala para ele, não, mas convém que se cumpra as profecias. Pode me batizar, João. Que privilégio, né, irmãos? Lucas registra que quando Isabel, mãe de João Batista, foram visitar Maria, que João começou a mexer dentro da barriga da sua mãe sem parar. Ali já era a presença do Espírito Santo manifesta. Porque João Batista, dentro da barriga da mãe, já sabia que ali na barriga de Maria estava o Salvador do mundo. Aleluia. Coisa gloriosa, irmãos. Amém. Aleluia. Os 4 evangelhos registram 35 milagres de Jesus. No entanto, João destaca 8, dos quais também são registrados, também são registrados nos sinóticos. Né? 2 dos quais também são registrados nos sinóticos. A seguir, a relação dos milagres segundo o Evangelho de João. O primeiro milagre que ele já registra foi quando Jesus transformou a água em vinho na festa de Caná. Está no capítulo 2. Depois vem falar sobre a cura do filho de um oficial do rei. A cura do paralítico de Betsaida. Jesus anda sobre o mar. A cura de um cego de nascença. A ressurreição de Lázaro e o milagre da grande pesca. Em João 3 temos o amargo do seu evangelho. Sem derramamento de sangue não há expiação de pecados. Não poderia haver outra maneira. E Jesus sabia que a sua morte e o derramamento de sangue seriam inevitáveis, ou o plano do Pai não poderia fazer sentido. E no capítulo 3 também, o João registra a conversa que Jesus teve com Nicodemos,
o príncipe das sinagogas, o grande governante dos judeus. Essa conversa também é uma conversa muito bonita, irmãos. Onde Jesus começou a falar com Nicodemos de uma forma mais espiritual. Que eu acredito que naquele momento deu um nó na cabeça de Nicodemos, que ele não começou a passar a entender nada. Até que Jesus fala para ele, necessário vos é nascer de novo. Ele fala para Jesus, mas como pode um homem tornar a barriga de uma mãe e nascer de novo? Ele começou a não entender, irmãos, porque ele não entendia as coisas espirituais. Daí Jesus começa a revelar para ele as coisas espirituais. E fala para ele que ele tinha que nascer da água e do Espírito. Jesus abordou, irmãos, de uma maneira muito maravilhosa. Muito maravilhosa. E acredita-se que Nicodemos se converteu sim. Porque no capítulo 19, 39, a Bíblia menciona que Nicodemos estava lá no sepultamento de Jesus. Então, Jesus ali fala assim, que o que sai dele jamais torna vazio, irmãos. Amém. Amém? Então a palavra que sai de Deus da sua vida, jamais ela torna vazia. Ela produz um efeito. A prova é isso aqui, que Jesus pregara para Nicodemos. A Bíblia não registra mais nada do que aconteceu depois dessa conversa de Jesus com Nicodemos. Depois ela vem falar que Nicodemos estava no sepultamento de Jesus. Então, provavelmente, ele experimentou o novo nascimento com Cristo. Glória a Deus. Também. Amém? Amém. Depois vem falar sobre a introdução dos 12 pelo Filho de Deus, que é do capítulo 13, verso 1, até o capítulo 17, 26. Mas eu vou tomar cuidado para não passar do horário. O quarto evangelho não relata a festa da Páscoa nem os preparativos para a última ceia, mas registra a lavagem dos pés dos seus discípulos. Por isso que eu falo que João não se preocupou em tratar o lado espiritual de Jesus, a vida espiritual. Tanto é que o livro de João, para nós, para a igreja hoje em dia, é um grande exemplo de ensinamento. A gente toma muitas coisas aqui como exemplo. E esse ato se reveste do significado de muito mais profundo que o simples gesto de humildade. Em João 13, do 1 ao 3, nós encontramos o contexto dessa narração, diante da sua iminente partida para o Pai, e pleno reconhecimento do seu poder divino, quis Jesus, nos derradeiros instantes, demonstrar seu amor. Assim amou os seus até o fim. Fala assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de partir desse mundo para o Pai, e havendo amado seus próprios que estavam no mundo, ele os amou até o fim. E terminada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara todas as coisas em suas mãos, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou da ceia e colocou de lado as suas vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se, e depois ele pôs água em uma bacia e começou a lavar o pé de seu discípulo, e a limpá-lo com uma toalha, como se cingia. Durante os 3 anos do ministério de Jesus, em todos os momentos da sua vida diária, ele convivera em estreita união com os seus discípulos. Tinha visitado suas famílias, suas cidades, sabido das suas ocupações, viajara tantas vezes com eles, comera com eles, dormira com eles, conhecia os seus problemas, seus pensamentos, ensinara tantas coisas importantes. Enfim, muitas foram as circunstâncias que privaram juntos. Houve até momentos que se aborreceu com eles. Sim, aqueles momentos de reflexão, por certo, levou o mestre a sentir quanto amava aqueles discípulos. Ele tinha sido seus ajudadores, seus companheiros, companheiros na difícil jornada durante aqueles 3 anos. Dentre, em poucos Jesus deixaria, mas havia algumas coisas a ensinar-lhes. E lavando-lhe os pés, Jesus transmitiu-lhe uma preciosa lição. Jesus estava trazendo uma lição de plena humildade para esses discípulos, mostrando para eles que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E que os discípulos não deveriam ser servidos, mas deveriam servir.
Ser servido é diferente de servir. Jesus não mostrou assim para eles, olha, vocês, nesse momento, irmãos, que Jesus estava lavando os pés dos seus discípulos, a lição que eu tiro dali é o seguinte, Jesus estava mostrando para eles o seguinte, olha, depois a gente vai entrar aqui a respeito da promessa que Jesus deixou a respeito do Espírito Santo. Mas Jesus estava demonstrando para eles, olha, vocês vão ter poder, vocês vão orar, pessoas serão curadas. Nessa lavagem de pés, Jesus estava demonstrando tudo isso para eles. Porque Jesus falou para eles que se eles crescem, ele faria milagres maiores do que ele fez. Amém. Porque Jesus sabia que o seu tempo na terra seria 3 anos. Obviamente, ele não conseguiria chegar a todos os problemas ali da humanidade. Mas os seus discípulos, através da pregação do Evangelho e até os dias de hoje, nós temos enfrentado os problemas que Jesus não passou. Então por isso que Jesus fala que nós faríamos milagres maiores do que ele. Mas Jesus, ao lavar os seus pés, estava demonstrando para eles, olha, vocês estão para servir. Vocês não estão para ser servidos. E hoje a gente vê um evangelho frajuto. Um evangelho não. Vemos pessoas frajutas, porque evangelho é boa nova. Evangelho tem um significado diferente. Pessoas frajutas, que Deus usara no passado, e agora inflamaram os seus corações e querem ter os seus pés lavados. Não é? Uma inversão de valores muito grande, irmãos. Sabe, eu fico intrigado quando eu vejo essas coisas. Uma coisa é você honrar o seu líder, dar uma honra para o seu líder. Agora, uma outra coisa é o líder querer viver-se de honras, né? Viver-se de glórias através do Evangelho de Cristo. É isso que Cristo estava banindo ao lavar os pés deles, mostrando para ele que o sentido deles era servir as pessoas, não ser servido pelas pessoas. Então Jesus demonstrara isso. E pelos milagres, Jesus também deu várias lições a esse sentido. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele multiplicou para servir as pessoas, não para ser servido por elas. Jesus estava ali mostrando que ele tinha o poder de fazer milagres, mas que estava servindo as pessoas também. Amém. Então essa é a lição que Jesus deixou para os seus discípulos. Eu falo que os discípulos eram estagiários de Jesus, irmãos. Jesus veio aqui só para dar um estágio para eles. Vou ensinar para vocês o que é o reino dos céus. Agora é com vocês. Agora vocês vão ensinar a outros como é o reino dos céus. Então Jesus veio aqui porque Jesus sabia que ele viria ao mundo para morrer. Porque ele falou isso para os discípulos várias vezes, que estava chegando o momento do fim dele. Então ele já estava mostrando que ele não era eterno aqui na terra. Estava mostrando isso para os seus discípulos. Então, ele veio para trazer uma lição para eles, para que eles continuassem a fazer esse trabalho. E glória a Deus que continuaram. E nós estamos aqui também, continuando o trabalho de Cristo na terra. Amém? E depois, Jesus começa já a falar para eles a respeito do Consolador. No capítulo 14, e o versículo 16 diz assim, ó, e eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre. Olha que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Jesus está falando que Ele oraria ao Pai. Ele fala assim, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Então por isso que a gente fala que não é quem não recebe a Cristo, não é filho de Deus, porque o mundo não pode receber o Espírito Santo, a não ser aqueles que passam a ser filhos de Deus, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém. Amém? Coisa muito gloriosa, irmãos. Coisa muito gloriosa. E no capítulo 14, e Jesus também, quando ele começa quando João começa a narrar o que Jesus falara para os seus discípulos, ele fala assim, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, eu vou preparar-vos um lugar. Nesse daqui, irmãos, eu quero também abrir um parênteses aqui nessa palavra. Eu já vi muito pregador falar isso daqui, que Jesus foi para o Pai preparar a morada para nós.
Quantos já ouviram isso aí? Mas a gente, irmãos, tem... Eu falo, o português, a escrita no português, a gente tem uma vírgula, tem ponto e vírgula, tem ponto final. Que a gente tem que ler pausadamente para entender. Olha que Jesus falou no versículo 2, ó. Na casa de meu pai há muitas moradas. Daí ele fala assim, ó, tem um ponto e vírgula. Se não fosse assim, ó, se não existisse muitas moradas lá, eu teria dito, eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for vos preparar um lugar, eu voltarei novamente. E vós receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar vós também. Ele fala assim, ó, senão eu vou teria dito, eu vou preparar-vos um lugar. Mas ele começou assim, ó, na casa de meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas, já estão prontas. Está tudo pronto, está tudo preparado. Jesus não foi preparar nada, já está pronto, está preparado para nós lá. Amém? Ele fala assim, ó, senão ele teria dito, eu vou vos preparar um lugar. Mas ele fala assim, ó, na casa de meu pai há muitas moradas. Amém? E ele fala assim, ó, para que onde eu estiver, possais estar vós também. Então Jesus estava mostrando, ó, lá tem lugar para todo mundo. Então não está errado a gente dizer que temos moradas praticamente já. Está pronto. Pronto, a morada já está pronta. É só Jesus. Ele foi preparado. Ali ninguém vai precisar construir, não, irmãos. A morada nossa está pronta. Jesus já deixou preparado para nós um lugar. Ele fala, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Isso é algo maravilhoso. E a respeito do Espírito Santo, Jesus vem aqui deixar claro para eles, que ele vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito, que está no versículo 26. Depois o 16:13 fala assim, ele vos guiará de toda a verdade. E fala, e vos anunciarão coisas que hão de vir. Então Jesus deixou claro o papel que o Espírito Santo faria na vida deles, crentes. Na vida do mundo nós sabemos que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas de nós, crentes, ele nos faz lembrar das coisas que nós temos lido, que nós temos crido a respeito da palavra. Ele nos guia pela verdade e nos anunciará e nos anuncia coisas futuras. Os dons do Espírito Santo estão espalhados pela igreja, irmãos. Então a igreja tem que crer. Amém. A igreja tem que crer. Assim como tem também o dom de profecia, também temos o dom também de discernimento. Então, o Espírito Santo não deixa ninguém enganado. Ninguém. Às vezes eu fico, o mês que vem, nós estaremos estudando sobre o Espírito Santo. Eu vejo, principalmente no Brasil, assim, eu falo muito do Brasil, questões óbvias, né? Por ter vindo de lá. E vi muita coisa já, irmãos, que falaram que é a manifestação do Espírito Santo, que eu sou bem cético quanto a isso. Eu falo, olha, eu não sei se o Espírito Santo faria uma coisa dessa não. Sabe? São coisas que a gente já viu manifestação do Espírito Santo, que é a coisa mais linda do mundo. Mas já vimos também umas manifestações que eu acho que são desordeiras. Pessoas rodopiando dentro da igreja, jogando cadeira para lá, cadeira para cá. Eu não vejo o Espírito Santo uma pessoa desordeira dessa. Eu lembro que eu tinha no meu início de conversão, eu tinha um pastor, irmão, aqueles bem antigos mesmo. É uma benção, até hoje esse pastor é vivo. E pelos irmãos, até hoje ele pastoreia a igreja. É um homem de fibra mesmo, não abre mão da casa do Senhor. Eu lembro que a igreja que a gente congregava, ela tinha um púlpito que era mais ou menos dessa altura, assim, de concreto, e tinha uma escada naquela lateral e na outra lateral. E em cima tinha uns vasos de flores na frente do púlpito, e o pastor sentado atrás, e caiu um poder do Espírito Santo sobre a igreja, e um jovem foi entregar uma profecia para o pastor. E nesse jovem aí, ele chegou perto do púlpito, ele pulou por cima de uma das flores que estavam lá. E foi lá e entregou a profecia para o pastor.
O pastor depois pegou o microfone e eu gosto dos pastores antigos por isso, irmãos. Eles não... Se tiver de falar, já fala ali. Eles põem ordem na coisa mesmo. Ele pegou e falou, olha, eu sirvo um Deus que o seu espírito é tão inteligente, mas tão inteligente, que ele conhece os limites arquitetônicos da casa de Deus. E ele sabe que tem uma escada lateral ali. Jamais o Espírito Santo pularia por cima de uma flor. Para a igreja, Deus se entender. Esse jovem, e por incrível que pareça, esse jovem pastoreia, hoje já é um homem já. Hoje ele é o pastor dessa igreja. Obviamente cresceu, né, irmãos? Todo mundo tem direito de ser, né, criança também, né? O próprio apóstolo Paulo fala, né, que quando éramos meninos, portávamos como meninos. Então, a gente estava todo mundo no início da sua conversão da fé, então tudo era festa para nós na igreja, né? Pular era alegria nossa. Eu já fui menino também na fé, irmãos. A gente cresce depois, começa a pegar maturidade. Depois o apóstolo João ele vem falar sobre o sofrimento de Cristo como Filho de Deus. No jardim, além de mostrar coragem, autoridade, amor protetor e obediência ao Pai, Jesus mostrou sobretudo disposição para beber o cálice que o Pai lhe dera. E um dos pontos também que Jesus, quando estava ali no Getsemane, ele orou para os seus discípulos. No 17:9 ele fala assim, ele orou por eles, e não orou pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque eles são teus. E agora, daí no 11 ele fala assim, e agora não estais mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vim para o Pai. Pai Santo, guarda em teu próprio nome aqueles que tu me deste, para que eles sejam assim como nós. Enquanto eu estava com eles no mundo, eu os guardava no teu nome, tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se pudesse se cumprir. Aqui Jesus falando sobre Judas. Daí no 15 ele fala assim, eu não oro para que eu os tire do mundo, mas que os guardem do mal. A oração de Jesus para seus discípulos foi essa, não oro para que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Isso é muito importante, irmãos, porque Jesus deixou bem claro para os seus discípulos que não seria fácil a vida para eles aqui. Jesus falou para isso aí para todos nós, no mundo tereis aflições. Às vezes a gente vê, essa semana eu estava vendo um vídeo do pastor, não era do pastor Hernani, esqueci o nome do pastor, e ele estava falando justamente sobre isso. Às vezes a gente tem um ensinamento errado para as pessoas se chegarem a Cristo, porque a gente vai lá e no Brasil faz-se muito isso, campanha de libertação, curas e milagres, estará um homem aqui orando por curas, milagres e não sei o que lá, não sei o que tem. E as pessoas vêm até a igreja em função desse homem que está orando por curas, milagres e libertação. Porque todo mundo quer cura, quer milagre, quer libertação. Todo mundo quer prosperidade financeira. Daí a igreja vai, campanha da prosperidade financeira. E as pessoas se chegam a Jesus por intermédio disso. Ou melhor, as pessoas se chegam à igreja por intermédio disso, não a Jesus. A igreja, esperando isso. E usamos o nome de Deus para fazer uma propaganda da igreja estrondosa, sendo que na realidade o que Jesus prometeu foi uma vida difícil. Ele falou, no mundo você tem aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Outro dia, estava eu e um amigo conversando no Brasil a respeito de prosperidade. E começamos a conversar, ele, não, porque temos que falar para o povo a respeito da prosperidade. Eu falei, mas o que é prosperidade para você? Eu perguntei para ele, o que é prosperidade para você? É uma vida abastada financeira? Eu falei, isso é prosperidade? É. Eu falei, mas talvez para quem hoje mora no barraco de madeira, prosperidade para ele é morando na casa de tijolo.
Falei, para quem não tem um prato de comida, prosperidade é um prato de comida. Eu falei, a gente olha muito para o nosso momento, para a nossa situação, e queremos o melhor para nós, e não olhamos para os demais. Eu falei, a gente tem que fazer campanha na igreja para as pessoas se aproximarem de Deus. A gente tem que, porque o evangelho, irmãos, verdadeiro, o pastor Augusto Nicodemos falou aí, essa semana, ele estava falando bastante sobre isso. Ele falou, o evangelho verdadeiro é que haveria um que viria ao mundo para tirar os pecados do mundo. Ele veio, morreu, fez milagres, fez tantas outras coisas, morreu, tirou o pecado do mundo, tirou o pecado da vida das pessoas, que aqueles que se chegar a ele podem ser libertos dos seus vícios, podem ser libertos dos seus pecados, mas por intermédio dele, por amor a ele. Ele falou assim, nós temos que entender que nós servimos a Cristo por amor e gratidão pelo que ele fez por nós. Esse é o sentido de servir a Cristo. Então as campanhas da igreja deviam ser, olha, venham para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Venham, campanha do amor a Cristo, não é? Amém. Campanha de amor a Deus, campanha de gratidão a Deus. Nós estamos aqui para ter uma vida grata a Ele. Agora, chegar a Cristo, porque quer cura, quer libertação, quer prosperidade, quer não sei o que lá, quer emprego, quer carro, quer casa, quer viajar, quer não sei o que lá, ué, tá em vão. Será que se fizer uma campanha dessa enche a igreja? Eu acho que sim. Por amor a Cristo? Isso. Tem muita gente que ama. Tem muita gente que ama. Aqui, olha quantos aqui. Então, aqui por amor a Cristo. Então, mas a gente tem que, ou fala assim, nós como cristãos temos que lutar por esse evangelho verdadeiro, irmãos. Não podemos deixar a palavra de Cristo ser deturpada, não. Eu já cheguei no meu horário. E tem bastante aqui ainda. Mas eu vou, irmãos. Depois aqui ele vem registrar bastante sobre o sofrimento de Cristo. Quando Jesus primeiro passou por Anás, depois por Caifás, para ser julgado. E depois ele foi para Pilatos, onde enfim, finalmente foi para a cruz para ser pregado por todos nós. João deixa bem registrado também qual foi o momento do julgamento, como foi o julgamento de Cristo. Mas eu já quero ir para o final aqui. O último capítulo de João, ele fala sobre a terceira aparição de Jesus aos seus discípulos. A cena muda agora de Jerusalém para as margens da Galileia. Ali Jesus se manifestou a 7 discípulos que estavam pescando. Eles estavam voltando para a Galileia em obediência à palavra de Deus. Provavelmente, eles estiveram esperando por Jesus há longo tempo, o que levou Pedro a decidir repentinamente, vou pescar. Talvez uma dúvida tivesse assaltado. Cristo não viesse mais ter com eles os demais discípulos. Talvez nesse momento, muitos deles se sentiram abandonados mesmo, principalmente Pedro, que falou, vou voltar a pescar. Outros então decidiram segui-lo, mas a pesca foi improdutiva. Surge a luz da manhã e com ela chega a luz do mundo. Filhos, Jesus falando, tendes alguma coisa de comer? Lançai a rede. Até que os discípulos não haviam percebido quem era o homem que lhes ordenara que lançasse as suas redes para a banda direita do barco. Puxando as redes e vendo cheias de peixe, o apóstolo amado Pedro disse, é o Senhor. Quando ele viu aquele milagre acontecendo, passou a noite inteira pescando, não pegou nada. E de repente, um lançar da rede, talvez um lugar raso, e traz-se uma rede inteira, Pedro na hora pensou, só pode ser Jesus, que ninguém faria um milagre desse tamanho. Então, tal incidente revelou aos seus discípulos a realidade da ressurreição. Muitos falavam que as aparições de Cristo nada mais eram que visões dos discípulos. Outros diziam que eram alucinações. No entanto, o Evangelho do Filho de Deus mostra que o Cristo ressuscitado não era uma visão, voltou, vulto ou alucinação. Jesus estava vivo e Jesus era real. E essa foi também provada quando Jesus comeu da parte do peixe e do favo de mel diante deles. Jesus venceu a morte e ele vive para sempre. Amém. Após terem sido alimentados por Jesus, ele aproximou-se de Pedro e por 3 vezes lhe fez a similar pergunta. E que por 3 vezes negar a Jesus, teria agora, quem é aquele que negar a Jesus por 3 vezes,
teria agora a oportunidade de 3 vezes afirmar o seu amor pelo Mestre. Quando Jesus pergunta para ele: Simão, Jonas, filho de Jonas, amas-me mais que a este? Jesus perguntando para ele a respeito de um amor ágape, um amor constante, fiel, confiante, o amor de Deus. E respondendo Pedro, ele fala assim: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pedro estava falando sobre o amor filho, que é aquele amor de afeição, um amor cordial, filantrópico, social. Aí Jesus pergunta mais uma vez para ele: Pedro, filho de Jonas, ama-me? Jesus estava perguntando para ele o amor de Deus. Daí Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Daí Jesus acrescenta então para ele: apacenta as minhas ovelhas. Daí Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Ele: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus fala para ele mais uma vez: apacenta as minhas ovelhas. No Novo Testamento, irmãos, ágape é a palavra grega mais elevada para definir um amor que se vê algo de infinitamente precioso em seu objeto. É a expressão do amor de Deus pelo homem e do homem para com Deus, como também do homem para com o próximo. Então, o amor ágape, ele traz esse sentido. E o filho é o termo grego empregado para indicar uma afeição íntima. Então, Pedro estava mostrando para Jesus que o amava intimamente, a forma que ele amava. Jesus, com sua compaixão e misericórdia, concedeu a Pedro o ensejo de apagar a mente a sua tríplice negação, através de uma tríplice declaração, e o seu amor para com ele. Como o amor implica em responsabilidade, Pedro, o pescador, passaria agora pastor de ovelhas e das ovelhas de Jesus. Então, aquele Pedro que negara Jesus 3 vezes, teve a oportunidade agora de dizer 3 vezes para Jesus que o amava e como o amava. Eu acho tão maravilhoso, irmãos, o relacionamento entre Pedro e Jesus, porque Pedro, como ser humano, Pedro como homem, ele negou a Jesus. Pedro foi teimoso. Lucas, ele registra no seu livro, que nós falamos semana passada, que Jesus falou para ele: depois que tu converteste. Então Jesus sabia da vida de Pedro. Jesus sabia como era o temperamento de Pedro, como era o comportamento de Pedro. E esse comportamento, como eu falei, foi provado quando, no momento da prisão de Jesus, ele foi lá, banhou a espada de Malco e cortou a sua orelha. Então Jesus sabia desse momento, desse jeito explosivo da vida de Pedro. Mas Jesus sabia também que esse homem seria um grande homem para a obra de Deus. Por isso Jesus, ali naquela pescaria, interpelou ele 3 vezes e perguntou para ele se ele o amava mesmo. E Jesus deixou uma responsabilidade muito grande sobre a vida dele ao falar para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava confiando a Pedro que Pedro continuaria o trabalho do Mestre. E glória a Deus por isso, irmãos. Amém. Que tudo isso aconteceu. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos.